9 em cada 10 pessoas vão sentir dor na lombar em algum momento da vida. Mas se essa dor não for apenas física, e se o corpo estiver gritando aquilo que a mente insiste em calar? No episódio de hoje do O Buscador de Respostas, vamos atravessar a fronteira entre corpo, mente e emoção, para falar de um tema que provoca, questiona e expande a consciência. A dor crônica na coluna pode ter origem emocional? Para essa conversa profunda, técnica e ao mesmo tempo humana, eu recebo um dos maiores especialistas em coluna do Brasil, Dr. Charles Carazo, neurocirurgião, professor de medicina, pesquisador internacional e referência no tratamento da dor. Prepare-se para ouvir verdades que poucos têm coragem de dizer, explicadas por quem vive isso todos os dias na prática clínica e científica. Aumente o volume, abra sua mente, porque agora está no ar o Buscador de Respostas com o Dr. Charles Carazo. Muito obrigado, Dr. Charles, por ter aceito o convite de estar aqui conosco. Mas antes de a gente começar esse podcast, eu gostaria que você que está nos acompanhando, seja qual for a plataforma, seja ao vivo ou seja na reprise, que você compartilhe esse episódio, se inscreva na plataforma para estar recebendo os nossos conteúdos, para que você tenha também respostas. Então, nós vamos começar aqui o nosso podcast para trazer essa resposta, uma conversa fluida aqui, né? E nós vamos começar com uma pergunta base. A dor, Dr. Charles, quando que ela começa a ser considerada uma dor crônica? Boa tarde, Ezequiel. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo, participando desse podcast, que é extremamente importante, interessante. Buscar resposta para aquelas perguntas que muitas pessoas têm, e aí trazendo pessoas que realmente trabalham com as perguntas, né, que você está fazendo aí para as pessoas. Bom, em relação à tua primeira pergunta, eu vou já iniciar assim, dando um pequeno start aí, né, sobre o conceito de dor. Uhum. Quando a gente avalia o conceito de dor, ele já diz um pouco sobre todas essas questões aí físicas e emocionais e bioquímicas, né, relacionado a esse processo tão complexo chamado de dor. Uhum. Então, a definição de dor pela Federação Internacional de Dor, que é um conceito recente aí que foi mudado, ele fala que a dor ela é uma experiência, olha o nome já diz, olha só, experiência desagradável, por óbvio, né? Por óbvio desagradável, e também emocional. Então, aí já entra o conceito emocional no próprio conceito literário da dor, né? E essa sensação desagradável, ela pode vir associada a alguma lesão tecidual, ou muitas vezes não, ou já passou essa lesão tecidual. Então, esse conceito ele é bem amplo, que já abrange um pouco essa situação. Mas agora, iniciando aí a responder essa tua pergunta inicial, quando que a dor é crônica? Bom, toda dor, ela inicia com um substrato anatômico. Grande maioria das vezes, né? 90 e poucos % das vezes. Então, na grande maioria das vezes, você tem uma lesão tecidual inicial. Aqui nós estamos falando de coluna. Um ferimento, uma lesão, um esforço. Depende do local onde você está falando. Você pode ter uma dor crônica no ombro, você pode ter uma dor crônica no quadril, você pode ter uma dor crônica no joelho e na coluna, que é uma das mais frequentes. Então, existe esse substrato anatômico. Você teve uma lesão tecidual, depois a gente pode conversar um pouquinho melhor sobre isso. E muitas vezes isso serve como um alerta para o sistema nervoso central. Ou seja, olha... tem algo errado aí. Tem algo errado aí. E aí, a partir desse alerta, então, a pessoa que está com essa sensação toma alguma iniciativa para tentar resolver esse processo. Em algumas vezes, mais ou menos 10% das vezes, que são a porcentagem de pessoas que podem evoluir para dor crônica. Então, é a grande minoria.
Mas, então, nessa pequena porcentagem de pacientes, muitas vezes esse tratamento inicial, ou ele não é muito bem sucedido, ou muitas vezes não é reparado de uma forma totalitária, e o paciente persiste com esse processo, dando o estímulo doloroso por um período mais prolongado. E veja bem que interessante, muitas vezes a gente pensa assim, dor crônica é aquela dor que a pessoa sente há 2, 3, 4 anos. E não. Não é algo que é na linha do tempo, um prolongamento na linha do tempo. Não é tão demorado. Olha que interessante, para a gente caracterizar como dor crônica, já é uma dor que perdura por mais de 3 a 6 meses. Olha só. Então é um período relativamente curto. Então, se a pessoa não toma essa iniciativa, e é o que acontece na maioria das vezes, a gente, e eu também sou assim, provavelmente você é assim. Espera o pior, né? Espera, é uma dorzinha aqui, ela vai melhorar. Vou esperar para ir para tomar uma medicação, vou esperar para ir procurar um profissional, e aquela dor muitas vezes vai persistindo, e aí passou 3, 6 meses, 1 ano, puxa, não passou a dor, agora é que eu vou procurar. Mas aí já mudou esse caráter e a dor já se torna crônica. E isso é extremamente importante, parece um conceito simples, mas é um conceito de fundamentação cerebral. Por quê? Olha só. A dor aguda, ela é um alerta. Ou seja, ela dá um sinal de que algo não está bem. A dor crônica, muitas vezes, ela já não é mais um sinal de alerta. Ela já é o protagonista da doença. Ela, por si só, é uma doença. Porque a dor, quando ela começa, ela está alertando. Exatamente. De que outro sistema não está funcionando. E a evolução dela vira a própria doença. Vira a própria doença. Para te dar um exemplo fácil, até para o pessoal que está nos ouvindo nos entender. Pensa, por exemplo, num alarme de incêndio. Então, você tem um alarme de incêndio todo automatizado, todo sensível. Quando que ele vai disparar? Quando você tem fogo. Ou uma evidência, uma fumaça. Uma evidência de fogo, uma fumaça, exatamente. Então, ela vai disparar. Agora, muitas vezes, se isso aí se torna repetitivo, esse sistema, esse software desse alarme pode sofrer uma danificação, alguma coisa nesse sentido, desatualizar ou desconfigurar. E aí, muitas vezes, ele não vai dar o alarme somente quando você tem uma evidência forte. Daqui a pouco, quando você tem uma rajada de ar, quando você tem uma fumaça está cozinhando alguma coisa, daqui a pouco uma vela que está no ambiente ali. Então, mínimos fatores podem desencadear o mesmo processo doloroso da dor inicial. Então, é algo bastante complexo. Isso aí tem um nome, né, do ponto de vista científico, que a gente chama, que a dor ela passa a ser centralizada. Existe uma sensibilização central cerebral da dor. E aí, por isso que o cérebro torna o protagonista desse processo doloroso. E que pode até irradiar para outras áreas do corpo. Exatamente. E dos pacientes assim que você atende, a maioria deles, eles têm uma rotina de trabalhar com peso, de trabalhar no pesado? Como é que você vê essa... Ou tem pessoas assim que apresentam esses problemas mesmo não tendo uma atividade assim física. Pesada? Bom, se tratando de dor da coluna, né, que é o nosso propósito aqui, existem muitos estudos científicos assim para tentar determinar quais são os principais fatores de risco para determinar um processo doloroso. A gente sabe que a maioria das dores de coluna, e elas são muito frequentes, assim, existem estudos muito evidentes que mostram que em torno de 90% da população, ou seja, olha nós, só, 90%. Em alguma vez na vida vai ter dor lombar. 9 em cada 10. Em alguma vez na vida vai ter dor. Porém, e aí, graças a Deus, a maioria das vezes são dores transitórias. São dores, aquela lombalgia aguda, de mau jeito, de uma torção, de uma contratura muscular. Talvez de uma atividade física que o paciente fez ali. O futebol no final de semana. Não está preparado para aquele esporte, né? Então é uma dor. Ela é frequente, mas ela é rapidamente resolutiva.
Aquela dor que não é tão resolutiva, que persiste por mais de 4 semanas, aí a gente tem que se preocupar, que também é um sinal, um red flag, né? A gente chama um sinal de alerta. Mas dentre as causas que geram essa dor um pouquinho mais longa, um pouquinho mais demorada, o principal fator é o famoso desgaste da coluna. O desgaste do disco da coluna. Para a gente falar aqui de forma um pouco mais simples, para o pessoal entender, né? O disco ele é o amortecedor da coluna. Então, esse amortecedor da coluna, ele começa a envelhecer, que a gente chama de desgaste. E isso já começa nas primeiras 2 décadas de vida da gente. Apesar de a gente pensar em envelhecer, mas envelhecer tão precocemente, é que o disco ele é uma estrutura que ele não tem muita vascularização. Então, ele envelhece mais rápido que o nosso corpo. Do que o restante. E aí, esse desgaste, aí sim, os principais fatores de risco desse desgaste ser maior ou menor... O principal fator de risco é algo que a gente não pode controlar, que é a nossa genética. Sim. Que é a nossa formação lá embrionária, como nós estávamos falando. Dos genes, que vem pai e mãe ali. Exatamente. Então, tem estudos assim em gêmeos, muito bem definidos, que mostram que esse fator ele contribui com até 74% genético da evolução desse desgaste, que é o principal fator gerador da dor. Então, veja bem, o principal fator a gente não controla. Aí tem 30%, vamos arredondar, que aí está relacionado ao que a gente faz no nosso ambiente externo. E aí tem relação com a tua pergunta. Então, sim, pessoas que trabalham em atividade física muito vigorosa. Por exemplo, pessoas que trabalham em obra, carregando peso, agricultores, trabalho braçal. Ou seja, aquelas pessoas que tem uma carga não fisiológica diária. Carga fisiológica é o que a gente faz no dia a dia, o nosso próprio peso. Não fisiológica é carregar 30, 40 quilos de carga nas costas. Isso aí contribui de forma muito efetiva, então, respondendo a tua pergunta. Outro fator muito importante que contribui para esse envelhecimento do disco é o cigarro. O cigarro ele aumenta quase em 8 vezes o desgaste. Esse índice. Então, de forma muito significativa. E o outro fator também importante é a obesidade. A gente chama obesidade mórbida, que é aquela pessoa que tem um índice de massa corporal acima de 30, acima de 30. Que é o obeso, aquele que é até candidato para cirurgia. Claro, você imagina uma pessoa de 70 e poucos 1,70 m de altura, que teria que ter uns 70 e poucos quilos, daqui a pouco ela tem 100 e poucos quilos, ou seja, ela está carregando 30, 40 quilos a mais na sua coluna diariamente. Né? Então, isso aí tem muito... sustentando isso. A coluna está sustentando isso. E outro fator importante é inatividade física. Sim. O nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Vamos supor assim, a concepção natural dele, exatamente, né? Estar em movimento. Porque o movimento ele melhora a circulação. Então, lubrifica. A coluna ela já tem pouca vascularização, então ele melhora um pouco essa circulação. Né? Você acaba mobilizando todas as articulações, melhorando a tua musculatura. Então, são todos esses fatores aí. Então, realmente, tirando o fator genético, né? As pessoas que têm um trabalho braçal, que têm uma função de atividade física mais extenuantes, elas são, vamos dizer assim, uma das principais... candidatas a ter problemas de coluna. Você falou na parte genética, né? Que acaba sendo me ajuda não é um facilitador. É um fator de risco. Um fator de risco. Nós temos de outro lado a epigenética, né? Que fala da questão dos comportamentos. E você consegue perceber assim no teu dia a dia de clínico pessoas que têm comportamentos em comum que levam a essa dor crônica? Sim. Perfeito, muito interessante essa tua colocação. A epigenética até foi um dos assuntos que eu estudei no meu doutorado. Olha só que bacana. Que é sobre esse assunto aí que a gente está falando. Então, me corte se eu começar a falar demais aí, porque eu gosto desse assunto. Tranquilo, mas o objetivo é esse, é fluir. Então, até que eu também eu tenho um roteirinho aqui, mas vamos pegar o gancho e a gente vai trocando ideia. A epigenética, ela é um conceito mais moderno, né? Com certeza, né? Então, a gente vem falando da epigenética aí de 5 anos para cá. O que é, na verdade, a epigenética? São aqueles fatores predisponentes genéticos que a gente tem, que eles estão adormecidos. Ali. E aí, dependendo do nosso fator comportamental, ele vai... ativar ou não? Ativar esses fatores genéticos adormecidos. Então,
todos esses fatores que a gente conversou, inatividade física, cigarro, trabalho braçal, né? Esses são fatores epigenéticos que ativam, vamos dizer assim, são os triggers, né? Desses fatores genéticos já pré-existentes. Então, esse conceito ele é muito atual e ele é muito importante. Ele tem mais... Hoje está se falando muito de epigenética em relação à parte oncológica. Sim. Onde já se viu assim, onde antes tudo era genético, né? Hoje já se viu, sim, é genético. Mas o fator epigenético ele é o mais importante para ativar, né, esses fatores genéticos pré-existentes. Né? Até porque eu também tenho atendido algumas pessoas, né, na questão da parte de comportamental, na parte de reprogramação de crenças, onde nós identificamos alguns padrões, né? Porque a reprogramação de crenças você começa por identificar por padrão comportamental. E muitos padrões comportamentais são imitados dos pais, são imitados, né, às vezes até de geração, do avô, do bisavô, né, o comportamento de como eles lidavam com as situações. E aí vem aquela pergunta assim, mas como assim, 5 filhos numa família, 3 desenvolveram a doença e 2 não desenvolveram? Se genética fosse matemática, né, todos teriam. Né? Aí entra os fatores epigenéticos. Né? E que podem, então, levar para essa questão da dor crônica. Né? E é aquela questão que a gente fala muitas vezes, sempre o pai ou a mãe, eles são os espelhos dos filhos. Sim. Então, esses fatores comportamentais, eles são herdados, não geneticamente, né? Culturalmente. Culturalmente. E isso aí fica como como você falou ali, fica como um fato ali que a pessoa vai fazendo, ela nem está pensando sobre aquilo, né? Ela viu o pai dela fazer, para ele, o pai dele é o herói, aquilo ali está correto. Perfeito. Então, quando você analisa o comportamento de um filho, você tem que se autoanalisar primeiro. Até que ponto concorda? Claro, até que ponto esse comportamento é funcional ou disfuncional. Exatamente. Daqui a pouco é o teu próprio comportamento que ele está... E é engraçado, assim, até quando eu faço palestras e coisas, eu digo assim, você lembra do seu pai te ensinando a cruzar os braços, por exemplo? Ele dizendo assim, meu filho, minha filha, pega o braço, faz assim, você lembra? Não. E aí, como que você aprendeu isso? Foi vendo, né? Foi esse padrão comportamental, né? É muito interessante isso aí. E esse padrão comportamental, ele pode te levar para um caminho de saúde ou para um caminho de doença. Exato. Com certeza. Então, por que repete? Meu avô teve essa doença, meu pai teve essa doença. E eu tô vai repetindo padrões, né? Até... Padrões comportamentais, eles vão se repetindo. Legal. Olha só, doutor, medo, culpa, raiva... Existe algo que é cientificamente comprovado, né? A ação dessas emoções na intensificação? Muito interessante. Das dores físicas? Certamente. Isso se explica um pouco no próprio conceito que a gente falou antes. Claro. Mas do ponto de vista de neurociências, neurobiológica, isso se explica muito bem. O que acontece? Quando começa a determinar essa dor, quando ela começa a se tornar crônica, e ocorre essa sensibilização central, ou seja, o cérebro começa a comandar esse processo doloroso. E aí você sabe, o nosso cérebro são mais de 4 bilhões de neurônios e muitos outros trilhões de sinapses. Sinapses neurais. Então ocorre a dissociação dessas sinapses aí. E uma localização do cérebro muito envolvida com isso é o que a gente chama de sistema límbico. O que é o sistema límbico? Tu com certeza estuda isso, né? É o sistema relacionado às nossas emoções. E ele é um dos sistemas mais primitivos do nosso cérebro. Reptiliano. Isso aí, ele não é voltado pela razão, né? Ele é voltado pela emoção, o nome já diz. E aí tem umas áreas ali do sistema límbico, então, que estão relacionadas a esse processo. Por exemplo, a amígdala, né? Que é o sistema mais primitivo. É aquela área que dá o alerta, aquela sensação de medo. Luta, fuga ou paralisia. Isso, aquela sensação de medo. Então, a pessoa que tem dor crônica, ela vive constantemente naquela sensação de medo, naquela sensação de alerta. Vai doer. Exatamente. Esse movimento vai me doer. Então, essa flexão vai me desencadear minha dor. Então, ela desenvolve um processo de ansiedade crônica. Porque ela está sempre com medo de ter aquela experiência desagradável. E isso acaba se repetindo de forma progressiva e constante. E aí entra uma outra parte do sistema límbico que se chama hipocampo, né? Sim.
que é a área que está responsável pela nossa memória. Aí essa parte vai sendo ativada devagarinho, e o cérebro acaba desenvolvendo uma memória da dor. Então aquilo lá já fica pré-programado. Não vai se acostumando com a dor, né? Não, pelo contrário, a dor tende a piorar, porque isso vai hipersensibilizando o cérebro, vai sensibilizando mais áreas ao redor dessa área que já está sensibilizada, né? E aí tem uma outra área lá chamada giro do símbolo que, vamos dizer assim, que espalha isso para todas as outras áreas que a gente chama de áreas primárias sensitivas, ou seja, daí tem a área da perna, a área do braço, a área do... Por isso que a dor crônica, ela acaba não ficando só naquele local que se origina. Ela vai a pessoa iniciou com dor da coluna, é muito comum, isso, todos os dias eu recebo o paciente. Doutor, a minha dor era aqui, agora a minha dor está na perna, agora a minha dor está no ombro, agora a minha dor se espalhou para toda a coluna. E a gente não consegue explicar isso do ponto de vista anatômico, mas do ponto de vista biológico a gente consegue explicar. Então, tem toda a relação com a questão de medo. De transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, né? Tem estudos que mostram que mais de 85% das pessoas com dor crônica têm algum tipo de transtorno de ansiedade associado. Associado a isso. Interessante, né? Olha só. Então, o peso físico ou o peso emocional, na sua opinião, qual deles é o mais danoso para a coluna? É preferível carregar 50 quilos todos os dias ou carregar uma culpa todos os dias? É uma pergunta muito interessante. Assim, eu não teria uma resposta específica para te dar. Mas quando a gente fala de dor crônica, principalmente de dor que se iniciou por um substrato muito leve, porque existe dores crônicas que têm um substrato anatômico muito significativo. Tanto que uma porcentagem muito pequena, 3% dos pacientes, então veja, bem pequeno, estou falando de coluna, né? Sim, sim. 3% dos pacientes têm um substrato anatômico importante que eu preciso fazer alguma intervenção cirúrgica. Ou seja, a dor crônica ela existe, ela cronificou, mas ainda não resolveu o processo que originou o processo o inicial da dor. Sim. Então ele está mantendo lá. O estímulo daquele processo continua vindo. Continua vindo. Por exemplo, uma hérnia de disco que eu corto a erva daninha na folha, mas a raiz está lá. Exato. Né? O exemplo que eu te dei, uma hérnia de disco que está lá comprimindo um nervo e não foi resolvida. Está 1 ano lá comprimindo. Já é uma dor crônica, mas existe um substrato lá. Tá? Então, tirando esses fatores aí, onde a gente precisa ter alguma intervenção, onde tem aqueles fatores, por exemplo, o paciente iniciou com uma lombalgia por uma contratura muscular, e aí foi deixando, e aí foi cronificando, aí você faz um exame de imagem, poxa, não tem muita coisa aqui, ou não tem praticamente nada. E aí entra, então, o substrato emocional da dor. Sim. E aí muitas vezes você vê um perfil de paciente que já é aquele paciente que tem algum grau de transtorno de ansiedade importante, já é um paciente que experimentou no passado outros processos de dor, que aquilo traumatizou. E talvez tu pode explicar até melhor para a gente, né, sobre o ponto de vista emocional isso. Porque a dor tem todas essas experiências do passado, né, que ajudam ela a sofrer sobre esse processo. A lidar com os ambientes, até porque a dor ela vem como um recurso no momento que você está precisando sobreviver. Exato. E não necessariamente ela vai fazer sentido para o resto da vida. Exato. E aí você aprendeu a alimentar aquela dor e persegue... E aí você puxa lá do passado. Isso. Né? Você acaba mantendo aquele comportamento achando que aquilo é o modus operandi da vida, né? E o que acontece? Por exemplo, eu não tive nenhum processo doloroso no passado, não tive nenhum trauma emocional. Você já teve algum trauma. Aí eu tenho uma contratura muscular e você tem. Muitas vezes eu caracterizo, vamos dizer assim, de 0 a 10 como uma dor grau 3 e você como grau 8. Puxa, mas é a mesma contratura. Sim. Então isso tem relação com os traumas dolorosos do passado. Né? Então nesse sentido aí sim, a questão emocional ela se torna extremamente importante e é um perfil bem específico de paciente, né? Ou ele já vem com esses traumas, já vem com transtornos depressivos, com transtornos de ansiedade, com transtornos familiares. Sim. Interessante isso. Muitos pacientes assim, doutor, minha mãe tinha a mesma coisa, ela sofria de dor da coluna, ela morreu com dor na coluna.
e aquilo ali, ela conviveu com aquilo toda a vida dela, vendo a mãe dela sofrendo com aquilo, e muitas vezes isso interioriza, aquilo que a gente vem falando antes. Claro. Né? Então, nesse sentido aí, a parte emocional, ela afeta muito, ela prejudica porque eu muito. falo muito nessa questão da insalubridade emocional, né? Porque muitas vezes você fala da insalubridade, mas assim... Insalubridade emocional. Porque... Bom conceito, nunca tinha ouvido falar. Eu falo isso porque muitas vezes o teu filho, né? Você cuida para não expor ele a alguns ambientes, algumas situações, né? Mas e a insalubridade emocional, aquela pessoa que convive com a pessoa emocionalmente doente, abalada, ela vai, né, acabar desenvolvendo isso também, né? É muito interessante. Nós estávamos falando sobre a questão da cirurgia, né? Que é uma das opções para raras, felizmente. né? E fazendo uma analogia com outros processos cirúrgicos, por exemplo, a bariátrica. A gente sabe que tem vários pacientes que se são submetidos a esse procedimento cirúrgico e que voltam a ter o problema. Nessa cirurgia de coluna, existe algum indicador de paciente que depois de fazer a cirurgia acaba voltando a ter o mesmo... Olha só, um dos principais indicadores, existem vários testes para a gente olhar, mas um dos principais indicadores é justamente um teste de ansiedade e depressão. Ansiedade... É um teste preliminar. Prévio à cirurgia. Então, todos os pacientes que teoricamente são candidatos a algum procedimento cirúrgico, eu faço esse teste aí, tem uma escala chamada escala de Cabot, é isso aí. E aí a gente gradua nessa escala qual é o grau, e claro, uma avaliação preliminar, teria que ser feita uma avaliação psiquiátrica ou talvez até psicológica, mas a gente acaba fazendo essa escala que até serve para pesquisa, a gente trabalha muito com pesquisa, então a gente faz essa escala aí e a gente avalia qual é o grau dessa escala, ou seja, qual é o sofrimento emocional que ela tem previamente. E aí, até agora, a gente dá aula ali na faculdade de uma cadeira que é justamente de pesquisa clínica. E a pesquisa que a gente está fazendo é exatamente sobre isso. A gente está pegando os pacientes que fizeram cirurgias de coluna, a avaliação pré-operatória da dor, da escala de ansiedade e depressão, e a avaliação pós-operatória, e a avaliação de qualidade de vida associada. O que a gente viu? Que as pessoas que tiveram menos benefício com a cirurgia e que ficaram com uma qualidade de vida não tão boa, justamente aquelas que tinham uma escala de ansiedade e depressão maior. Olha então, só, fatores emocionais está muito totalmente interligados. Doutor, não sei se você já ouviu falar numa expressão dor de estimação. Sim. Sim, alguns pacientes falam, doutor, essa dor aí eu já levo aí há muitos anos, já acostumei com ela. Já acostumou com ela. É a minha dor de estimação. E como que você vê tecnicamente essa questão da dor de estimação? Então, os pacientes falam isso, mas eu nunca concordo com essa expressão, porque a pessoa não pode se acostumar com a dor. Porque a dor ela leva a vários outros transtornos, como a gente já falou, sem falar emocional, sem falar psíquico, também transtornos de qualidade de vida. Deixa de aproveitar a oportunidade. Isso, a pessoa não vai num jantar porque tem medo de ser desagradável, a pessoa gosta de dançar, não vai dançar porque tem medo. Não vai no clube, não vai... Exato, então tem uma perda de qualidade de vida social muito significativa. Não trabalha, né? E aí acaba... É um ciclo, né? Um ciclo vicioso que vai aumentando. Então, eu não concordo, porque toda a dor, mesmo a dor crônica, ela existe formas da gente tratar. E a gente pode chegar mais tarde nessa questão do tratamento, e que envolve vários fatores. Desde os fatores bioquímicos do cérebro, que são os neurotransmissores, então tem medicamentos que ajudam a melhorar isso, né? Desde os fatores psicológicos e emocionais, que aí entra a psicoterapia, desde a educação sobre a dor. Isso é um tema extremamente importante e é o que eu mais converso com os pacientes, para eles entender o que é a dor dele, para ele não ter aquela dramaticidade da dor que na maioria das vezes acontece, para entender que não é um fator tão grave na maioria das vezes. Então, essa educação da dor é extremamente importante, a pessoa entender o que está acontecendo com ela. Ela entendendo o que está acontecendo com ela, ela vai entender o porquê que ela tem que fazer o tratamento, as etapas do tratamento. Então, é um tratamento multidisciplinar que a gente fala. Para tentar fazer o quê?
reprogramar novamente o cérebro, para aquele cérebro Para que resetar aquele cérebro. aquela dor não tenha mais uma utilidade. Exatamente, fazer com que o cérebro pare de ser o protagonista dela, né? E não agir mais tanto com a emoção, para ele passar de ser um agente passivo para ele ser um agente ativo contra a dor dele, né? Isso, claro, isso requer muito tempo, muita paciência. E quando a gente fala nessa dor de estimação, se a gente for pensar, o ser humano ele está sempre escolhendo qual a dor ele vai levar. E às vezes essa dor física, que explicando tecnicamente ela é drástica, né? Exato. Que não teria motivo para a pessoa estar sofrendo com aquilo, ainda ela é menor do que talvez estar sozinha, exato, estar abandonada. E às vezes essa dor é a única forma da pessoa comunicar aquilo. É o ganho secundário. O ganho secundário, né? E o ganho secundário ele pode ser emocional, ele pode ser financeiro. Claro. Que é um fator muito importante também. Muitas vezes tem pessoas que não querem melhorar da dor. Sim, porque elas podem perder algum ganho que elas têm. Algum ganho que elas estão tendo. Quer ser o ganho financeiro, quer ser o ganho emocional, quer ser a ajuda de um familiar, quer ser a mãe do lado. A presença ali. E nessa linha, então, doutor, proteção, destaque e força. São 3 necessidades que o ser humano tem, né? De estar protegido, de ser notado, de ser percebido, da força, né? E elas precisam ser atendidas. E o paciente que não consegue atender essas necessidades, o corpo, de alguma forma, vai reagir, né? E como que você vê a resposta para o corpo frente a essas necessidades, o ser humano frente a essas necessidades? Sim. É muito interessante isso, porque as pessoas que acabam chegando para a gente atende vários perfis de paciente. Então, eu atendo paciente privado no consultório, mas a gente faz também o atendimento de um ambulatório de dor lá na Faculdade de Medicina, que vem pessoas menos favorecidas. E a gente vê perfis diferentes de pessoas. Uma grande parcela dessas pessoas, elas acabam, vamos usar uma expressão talvez não muito legal, assim, vitimizando do processo doloroso. Porque ela acaba dizendo assim, não, mas não sou eu o culpado dessa dor. Essa dor veio por inúmeros outros fatores, veio porque eu tive que trabalhar a vida toda, porque ninguém me ajudou. Porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, porque eu tive que me virar. Eu não tive estudo. Não tive escolha. E aquilo acaba sendo uma desculpa para manter esse processo doloroso, né? Outro fator significativo, pacientes que tentaram alguma coisa na vida, por exemplo, tem alguns perfis, assim, posso citar, por exemplo, até de jovens. Jovens com dor crônica. Existe? Não deveria, mas existe. A probabilidade seria muito pequena. Então, pessoas assim, que a gente vai investigar a fundo, aquela pessoa lá que queria, por exemplo, fazer uma faculdade e tal. Ela fez 5, 6 vestibulares, ela não conseguiu. Aí ela acabou indo... Eu falo isso na questão das condicionantes, né? Se você pudesse escolher um caminho livre de condicionantes, qual caminho você iria escolher? E aí ela acabou fazendo uma outra faculdade, não era aquilo que ela queria, então ela vive num estado emocional assim que não é o caminho que ela trilhou, né? E aí muitas vezes a gente começa a conversar e as pessoas começam a se abrir. E aí a gente sempre fala um pouco também de fé, que a gente pode falar um pouco aqui. Óbvio, claro. Deus te guiou para esse caminho, Deus tem um propósito para você, né? Claro. E aí você começa... eu, como neurocirurgião, eu tenho que ser otimista por natureza. Eu tenho que ser otimista, porque meus procedimentos são complexos e eu tenho que transmitir essa positividade para os pacientes. Porque está atrelado ao sucesso. Está atrelado ao sucesso. Eu digo para os pacientes, 50% está relacionado ao que eu vou fazer e 50% está relacionado a como você vai interpretar isso, como você vai agir perante isso. A tua entrega. A tua entrega, porque você está confiando em mim, está depositando o teu bem mais valioso, que é a tua saúde. E eu estou entregando o meu melhor, que é a minha parte técnica, claro, minha parte humana também vem junto e é extremamente importante. Mas você tem que ter confiança nisso que a gente tá falando, porque aí entra a questão de você, primeiro, ter confiança, ter esperança no procedimento, que isso vai melhorar. Ter fé. E aí depende do tipo de fé, não importa qual é a fé que você tenha, é crer, exato. Porque, veja bem, é muito interessante isso, a neurociência explica isso. Tem coisas que a neurociência não explica. Né? Paciente melhorar do nada, coisas que a gente não explica, mas algumas coisas a gente explica. Existe
um exame chamado ressonância funcional do cérebro. O que é? É um exame que capta a atividade em tempo real que está funcionando do cérebro. Uau, olha só. E aí ela capta também, a gente consegue mapear alguns neurotransmissores. Então, na dor crônica, tudo que eu te falei ali de sistema límbico, isso aí não é inventado, isso foi visto na ressonância funcional. A área, ela é hiperativa quando a pessoa está lá com sensação de dor. Essas áreas aí. E a mesma coisa, isso detectou em alguns estudos em relação à esperança, em relação à fé, em relação à confiança. Afeto, carinho. Isso aí, ela ativa uma parte do sistema nervoso central que acaba liberando alguns neurotransmissores, principalmente a dopamina, que é um dos principais neurotransmissores do prazer, mas também da positividade e também ajuda a aumentar o nível de serotonina e noradrenalina do cérebro, que são neurotransmissores inibitórios da dor. Olha só. Veja só que interessante, né? E o contrário também. A pessoa que não tem gratidão, a pessoa que vive mal-humorada, a pessoa que vive triste... Reclamando, murmurando. Ativa outro neurotransmissor chamado glutamato, que ele é um neurotransmissor excitatório do cérebro. Ele aumenta toda essa dor, aumenta toda essa hiperexcitação neuronal. Ele estimula. Estimula. É uma luta ali. Isso, é uma busca de equilíbrio entre o que está excitando esses neurotransmissores e o que está inibindo. E isso tem muita relação com os nossos sentimentos, a nossa emoção, o nosso dia a dia, a nossa vivência. Claro, ninguém consegue ser otimista o tempo todo, ninguém consegue ser extrovertido o tempo todo mundo tem altos e baixos, mas você não pode viver condicionado a essa... Eu sempre digo que nem o melhor guerreiro... ele vai conseguir ficar todo o tempo com a espada erguida. Vai ter um momento que ele vai ter que se recompor, que ele vai ter que abrir a vulnerabilidade dele, que ele vai ter que se recompor para enfrentar a próxima batalha. Né? Perfeito. Então, e aí entra as pessoas que ajudam a fazer isso, a pessoa a se reerguer. Né? Claro. Pessoas como você, pessoas que trabalham com religiosidade, né? Retiros que tem, pessoas que fazem, por exemplo, lá o método CIS, que são os coach como você, que ajudam a pessoa a levantar, vamos dizer, esse astral novamente, né? A condicionar, e isso vai remodelando, né? A plasticidade cerebral, vai remodelando o cérebro, e aquilo que você faz todos os dias... Vira um hábito, né? Vira um hábito. Legal, doutor. É muito interessante isso. Olha só, nós ficaríamos... Então tudo tem uma explicação, né? Tudo tem. O nosso bate-papo aqui tá muito legal, nós ficaríamos aí horas e horas, né? Eu te falei, se tu deixa eu falar aqui, a gente vai até amanhã. Que bacana, quem sabe aí já vamos... Se você tiver alguma dúvida, alguma resposta que você não encontrou aí, mais focado no tema aí, deixa aí nos comentários aí. E com certeza vai ser aí uma oportunidade para o Dr. Charles estar conosco mais um episódio. Então, respondendo a pergunta inicial, né? Mas antes ainda de responder, mas tem alguma consideração, talvez, que seja importante, antes de nós entregar essa resposta para o nosso ouvinte, hein? Considerações importantes, assim. Pensando na dor crônica, né? Ou pensando... talvez na dor de coluna. Primeiro, você nasceu resetado. Você não nasceu com uma condição de dor crônica. Uma disfunção. Isso é adquirido. Talvez você tenha alguns fatores de risco, talvez esses fatores de riscos genéticos. Porém, como a gente conversou, está muito relacionado aos teus fatores comportamentais do teu dia a dia. Então, ter uma vida saudável, que é para tudo, na verdade, mas para a coluna isso é muito importante. Você ter uma alimentação balanceada, você praticar atividade física, o corpo ele foi feito para estar em movimento. Você evitar alguns, vamos dizer assim, fatores que podem ser precipitantes de dor, como o tabagismo, como inatividade física. O álcool não tem tanta relação. Claro que o álcool acaba levando a outras consequências, né? Então, nunca é bom também em excesso. Nada em excesso é bom, né? Nem atividade física em excesso é bom. Atividade física demasiada, pessoas que, por exemplo,
jogadores de futebol, pessoas que fazem atividade muito intensa, também estão expostas a ter problemas de coluna. Então, é uma atividade balanceada. Então, ter uma vida saudável, equilibrada, do ponto de vista físico e também do ponto de vista emocional, com certeza. E se você, então, é uma pessoa que tem um processo de dor crônica, o importante é saber que isso tem como melhorar, tem como você fazer um tratamento. O tratamento ele não é simples, ele é um tratamento prolongado, mas é possível a gente melhorar a qualidade de vida, é possível a gente devolver, né, vamos dizer assim, um sorriso para uma pessoa que vive sem sorriso, para a pessoa voltar a fazer as coisas do dia a dia que ela gostaria de fazer. Então, busca uma avaliação especializada, que sempre uma... Multidisciplinar, sistêmica. Exato, porque isso aí nunca é um tratamento de uma pessoa só, nunca é só o Dr. Charles. Isso a gente sempre deixa muito claro. É sempre um grupo de profissionais que vão estar ajudando essa pessoa a melhorar. O Charles é apenas um desse um elo de todo esse processo aí. Mas o tratamento ele existe. A gente realmente vê um benefício muito significativo daquelas pessoas que se comprometem, ou seja, daquelas pessoas que querem melhorar. Que não usam a dor como um recurso para a sobrevivência, né? Exatamente. Então, esse aí seria a minha principal informação sobre esse tema aí. Legal. Então, para finalizar, vamos retomar a pergunta. Essa dor crônica na coluna, ela pode mesmo, então, ter origem emocional? Com certeza. A resposta é com certeza. Com certeza. Por todos os fatores aí que a gente conversou durante esses minutos, a questão emocional ela está muito associada à dor crônica. Até pelo conceito, como você trouxe lá no início, né? Exato. Então, isso aí já está definido conceitualmente, né? Então ninguém está inventando aqui. Isso é interessante porque tira um mito às vezes, né? É um mito até cruel às vezes que tem. Puxa, eu estou inventando a minha dor. As pessoas acham que eu estou inventando. Não, ela é real. Ela é real. Existem substratos que justificam esse processo, substratos neurobiológicos, de neurotransmissores, né, anatômicos do cérebro. Então, isso você não está inventando, você tem essa dor. Mas isso aí acabou se transformando num processo tão doloroso para ti que você muitas vezes não consegue dar a volta nesse processo. E dissociar de outras situações. Então, ela sim, ela tem o substrato emocional. A maioria das pessoas chega assim, doutor, piora quando eu fico estressado, piora quando eu estou mais triste, piora quando eu vejo um problema com meu filho. Então, isso é usual. Mas não é porque você está inventando, não. É porque tem uma explicação neurobiológica para isso. Então, a gente precisa tratar, né, do ponto de vista neurobiológico, mas do ponto de vista emocional. Uma não caminha separada da outra. Elas caminham juntas. Legal. Doutor, muitíssimo obrigado pela tua presença e principalmente pelo teu conhecimento, aos nossos ouvintes e espectadores aqui. Fico muito feliz aí de ter amizade contigo, e principalmente por você se dispor a trazer essa resposta, né? Afinal, a gente busca essas respostas e quando a gente vai em busca, a gente vai encontrar, né? Exato. Então, muitíssimo obrigado. Tuas considerações finais aí, Charles? Eu estou aqui extremamente feliz de participar. Eu falei aqui para ti antes, é o meu primeiro podcast. Então, bacana. O primeiro a gente nunca esquece, vai ficar na minha memória, com certeza, até porque é com alguém especial aí, que a gente tem uma amizade já. Então, realmente, para mim é muito gratificante, foi uma honra participar contigo. E eu espero aí, nesses poucos minutos, poder ter ajudado a responder esse questionamento, essa pergunta, e principalmente poder ter atingido algumas pessoas que têm esse problema, que a gente só sabe que são pessoas que realmente têm um sofrimento muito significativo. E muitas vezes sofrem caladas, né? E sofrem caladas, com medo, com vergonha. Então não tenha medo, não tenha vergonha, você tem solução para o teu problema. Não sofra calado, procure profissionais que possam te ajudar e que você vai realmente devolver a sua qualidade de vida.
Legal, muito obrigado. Então, nós vamos encerrando esse segundo episódio do Buscador de Respostas. Não se esqueça de ativar as notificações, compartilhar esse episódio, que com certeza alguém do seu núcleo familiar, das suas relações, pode estar precisando de algo que foi abordado aqui por mim e por Dr. Charles. Então, passamos a palavra para o nosso âncora aí, Ivonei. Muito bem. Nós seguimos então, né, com a programação até o próximo episódio de O Buscador de Respostas, que hoje teve o Dr. Charles Carazo e também Ezequiel Rosa. Até a próxima.